Fala aí pessoal, Marcel Collin aqui e hoje quem vai ensinar inglês para nós é Blackberry Smoke. De novo essa banda aparecendo por aqui. Já fizemos outra aula sobre eles, que foi com One Horse Town, que também é um dos sons clássicos da banda, né? E essa semana estava ouvindo muito Blackberry Smoke, então não podia deixar de fazer mais uma música dessa banda incrível, né? Sensacional. Só para lembrar então, banda de Atlanta, na Geórgia, uma área muito roots para fazer o tipo de música que eles fazem, que é essa mistura de rock clássico, blues, country, folk. Então é uma mistura muito legal assim. E o nome da banda, bom, Blackberry Smoke, não tem nada de especial, você pode conferir lá no vídeo de One Horse Town. Simplesmente não faz sentido, foi uma sugestão aleatória de um colega deles, chamado Chris Robinson, de outra banda incrível que é o Black Crowes, e foi isso, e acabou ficando como Blackberry Smoke. E a música de hoje é do mesmo álbum de One Horse Town, o Whippoorwill, que é um álbum lá de 2012. Whippoorwill é o nome de um pássaro, né? Eles até colocaram ali o passarinho na capa do álbum. Não dá para traduzir em português, não tem esse passarinho aqui no Brasil, então Whippoorwill, o nome de um pássaro. E a música que eu escolhi hoje foi Ain't Much Left of Me. Ain't Much Left, que quer dizer não restou muito, não sobrou muito, não sobrou muita coisa. Ain't Much Left. E Ain't Much Left of Me, quer dizer, não sobrou muita coisa de mim, não restou muito de mim. Então, o que será que vem por aí nessa letra, né? Já garanto para vocês que é só desgraça. Bom, vamos ver o que então esse sujeito aí, supostamente destruído, tem para contar para nós, né? Lembrando sempre, pessoal, vamos tentar pensar por imagens, tá? Porque tem muita expressão legal, muita expressão diferente nessa música que não dá para trazer para o português, tá? Então vamos dar uma olhadinha aí na nossa letra. Primeira frase já tem alguns desafios aqui para nós, porque ele diz assim, ó: Well, my fall from grace was a sight to see. Well, my fall from grace was a sight to see. Primeiro, fall from grace. Fall, queda, grace, graça. Então, queda da graça, fall from grace, não faz o menor sentido, né? Mas a imagem é assim, ó. Imagina que você tem tudo, você está feliz, você tem um bom status, você é considerado pelas outras pessoas, tudo tá uma maravilha, beleza? E aí você perde tudo isso, por algum motivo. Esse é o tal do fall from grace. Como é que a gente fala aqui no Brasil? Levar um tombo, né? Quando você leva um desses tombos da vida, a gente não usa essa expressão? Faz sentido, né? Então esse seria o fall from grace. Ah, seria uma rasteira? Não sei, acho que não, porque rasteira envolve alguém te passar uma rasteira, né? E o fall from grace quer dizer simplesmente uma queda, um tombo, a ruína, algo desse tipo. Bom, então ele diz assim, meu tombo, né, minha queda, was a sight to see. Bom, primeiro, sight é vista, paisagem, também pode ser o sentido da visão, tá? Sight. Então ele está falando assim, o meu tombo foi uma vista, was a sight to see, para ver, foi uma vista para ver. Não dá, né? Mas em português a gente também tem uma expressão para isso, que é o tal do bonito de ver. Então ele está dizendo assim, ó, meu tombo foi algo bonito de ver. A minha queda foi bonito de ver. My fall from grace was a sight to see. Então ele já começa aí com, eu acho essa frase muito boa para começar uma música. Que o cara já está assumindo que ele levou a pior, mas, cara, foi bonito. E aí na segunda frase ele diz assim, ó, good turned to bad and bad turned to misery. Nessa segunda frase ele faz uma brincadeira aqui com o turned to, que é se tornar, mudar para alguma coisa, virar o jogo, né? Turned to é mudar, virar, se tornar. E aqui ele faz uma brincadeira bem legal, que ele fala assim, o que era bom virou ruim. E o que era ruim, né? Good turned to bad,
o bom se tornou ruim, and bad, e o ruim, turned to misery. Misery é muito usado para situações ruins. Pensa aí uma situação muito ruim. Em inglês a gente usa misery para isso. Não é só... No Brasil a gente usa miséria, né? Miséria para condição financeira. Uma condição financeira muito ruim a gente chama de miséria. Mas no inglês não é só isso, tá? Então coisas ruins em geral, situações ruins em geral. Misery. A gente usa outra palavra aqui em português que é o desgraça, né? Então é como se ele falasse assim: o que é bom virou ruim e o que era ruim virou desgraça. Good turned to bad and bad turned to misery. E segue falando: I found out what it is and what it's not. I found out what it is and what it's not. Esse what it is, né? Ele faz para falar, para pronunciar, é bem rapidinho. What it is. What it is. I found out what it is and what it's not. Então perceba aí essa diferença de pronúncia, tá? Nas duas coisas. Esse found out já apareceu várias vezes por aqui nas nossas músicas, né? Que é o passado de find out, que é descobrir. Então ele está falando assim, olha, eu descobri, I found out what it is, o que é, what it is, o que é, e o que não é, and what it's not. Então eu descobri o que é e descobri o que não é. Então vi o que era verdade, o que era mentira, vi o que era e o que não era, algo nesse sentido. E termina o verso falando: And all I asked for sure ain't what I got. And all I asked for sure ain't what I got. Esse all I asked for é e tudo que eu pedi. E tudo que eu pedi. Presta atenção aqui, ó. Ask for é pedir. Se for só ask, aí é perguntar. Ask, perguntar, fazer uma pergunta. E ask for é pedir, fazer um pedido. Tá, mas qual que é a diferença? O ask sempre vai esperar uma resposta da outra pessoa com quem você está falando. You ask a question. Você faz uma pergunta e espera uma resposta. Agora, o ask for, ele espera receber alguma coisa em troca. Percebe isso? Então é diferente perguntar e pedir. Então, ask, perguntar, ask for, pedir. Então ele está falando aqui, tudo que eu pedi, all I asked for, sure, com certeza, certamente, sure, ain't what I got. Esse ain't, a gente já sabe que quer dizer não é. Já apareceu em outras músicas, mas já vamos resolver o problema desse ain't. Beleza? E what I got é um jeito de falar o que eu não tenho ou o que eu recebi. Ou seja, ele está falando assim, ó, tudo aquilo que eu pedi não foi o que eu recebi. Percebe isso? Tudo aquilo que eu pedi não foi o que eu recebi. And all I asked for sure ain't what I got. Beleza, então ele estava numa situação boa que se tornou desgraçada, ele descobriu muitas coisas aí no meio do caminho e o que ele pediu não foi o que ele recebeu. Vai pensando aí se dá para se identificar com essa letra. Aí ele vem para o refrão, e o refrão dessa música é muito bonito, muito bem escrito em termos de letra, em termos de música, é muito legal mesmo. E aí ele diz assim, ó, Well, I've been rained on, rode hard and put up wet. I've been rained on, rode hard and put up wet. Esse I've been rained on é uma expressão para dizer que, ó, eu tomei chuva. I've been rained on. Ele está usando esse I've been, esse present perfect, porque ele não está falando quando que aconteceu, né? Ele está falando que em algum momento ele tomou chuva, entre aspas, e que até agora essa situação continua. Quer dizer, ficou debaixo de chuva, ficou numa situação muito ruim, tá? Que não é literal, não que ele tenha se molhado literalmente, mas, né, pegou chuva e isso permanece até agora. Por isso que é o I've been rained on.
tomei chuva. Agora esse rode hard and put up wet. Esse aqui dá um trabalhão, porque ele é uma expressão inteira e ele só faz sentido em inglês. Em português a gente não tem nada parecido com isso aqui. Então eu quero que vocês imaginem a cena, tá? A origem dela tem a ver com cavalo. Porque rode hard, bom, rode é o passado de ride, que é andar a cavalo. Vamos ver. Imagina o seguinte. Imagina que a pessoa faz o cavalo correr pra caramba. Deixa ele cansado mesmo, faz o bicho correr rápido. Deixa o cavalo exausto. Isso é rode hard. Rode hard. Quer dizer, não simplesmente rode. Ele não simplesmente cavalgou. Rode hard. Tá? Cavalgou até deixar o cavalo exausto, exaurido. Nessa situação, você não pode guardar o cavalo desse jeito. Você não pode simplesmente desmontar do cavalo e guardar ele. Você precisa escovar, você precisa tirar a sela, tirar os equipamentos todos. Não sei os nomes, né? Não entendo muito de cavalo. Precisa fazer aquele cool down, né? O cavalo precisa esfriar, porque se você guardar ele cansado e suado, pode dar problemas muito graves, problemas musculares, coisa desse tipo. Então aqui ele está falando assim, ó, imagina pela metáfora. Rode hard, andou até cansar, fez, né? And put up wet. Put up é guardar, put up. E wet é molhado. Então literalmente ele está falando assim, ó. Andou pra caramba, montou pra caramba e guardou molhado, guardou suado. Rode hard and put up wet. Imagina pela metáfora do cavalo. Ao invés de um cavalo, é uma pessoa. Consegue imaginar isso? A gente não tem uma expressão específica, né? Então usa sua cabeça aí para pensar como é que você traduziria essa imagem. Que termo você usaria para essa situação? Alguém que te usou até o último e deixou lá, jogou num canto lá, guardou sem cuidado nenhum. Pensa nisso. Esse é o rode hard and put up wet. Isso aqui é uma expressão sulista, tá? Isso aqui é muito comum no sul dos Estados Unidos eles usarem essa expressão. Agora ele segue aqui e fala assim, ó. Danced with the devil till I'm in debt. Danced with the devil till I'm in debt. Dancei com o diabo, né? Danced with the devil. Devil é o diabo. Até, esse till é a contração do until, que é até. Então, dancei com o diabo até in debt é ficar endividado, é estar em dívida. In debt. Debt é dívida. Então tá falando assim, ó, dancei com o diabo até ficar endividado. Até ficar em débito com ele, até ficar em dívida com ele. Took all I got and there ain't much left of me. Took all I got and there ain't much left of me. Bom, took all I got. Took é o passado de take, que é pegar, tomar. E took all I got é tomou tudo que eu tinha, pegou tudo que eu tinha. And there ain't much left of me. Aí vem o nome da música que a gente já viu, né? There ain't much left of me. Não sobrou muito de mim. Não sobrou muita coisa de mim. Então olha só, né? Ele está falando que ele passou por uma situação extremamente difícil até aqui, né? Cara, tomou chuva, né? Foi usado, foi jogado de lado, dançou com o diabo até ficar com dívida com o diabo, tomaram tudo que ele tinha. Difícil, né? Situação complicada. E ele continua o refrão. Esse refrão é legal porque ele é mais longo do que os versos. Então ele fala assim, ó, na segunda parte do refrão. I've been knocked down, drug out and left for dead. I've been knocked down, drug out and left for dead. Eu fui nocauteado, né? Fui derrubado. Esse knockdown é derrubar. E aí agora vem uma boa aqui. Porque
drug out. Drug out é para ser o passado de drag out. Drag é arrastar. Só que o passado de arrastar é dragged. Então você vai ver que é um verbo terminado com ed no passado, dragged. O drug, ele é uma forma mais incomum para esse passado. Acontece, tá? Aparece na linguagem falada, na linguagem falada, desculpa, só que ele é meio que um dialeto. Então ele é bem mais usado no sul dos Estados Unidos, essa forma aqui, drug out, arrastado para fora, drug out. O certo seria dragged out. Mas no sul dos Estados Unidos é bem comum usar o drug out para esse passado. Isso aqui no Brasil, é igual aqui no Brasil, tá, pessoal? O jeito de falar que muda de região para região, então no inglês também tem. Então o certo é dragged out. Mas lá no sul esse drug out funciona. Arrastado para fora. Então, fui derrubado, arrastado para fora. And left for dead. Left é deixado, largado, abandonado. E essa expressão inteira aqui, left for dead, é deixado para morrer. Tem um jogo chamado Left for Dead que era muito bom, né? Left for dead. Então fui derrubado, arrastado para fora e abandonado, deixado para morrer. Barely held together by a few old threads. Barely held together by a few old threads. Barely é quase. Quase. Barely. Por pouco. Barely. Eu coloquei esse mal aqui e já vou falar por quê. Held together é o passado de hold together. Hold é segurar e together é junto. Então é a ideia do manter alguma coisa inteira. Hold together. Aqui no passado, né? Held together. Mantido inteiro, né? E o barely held together quer dizer, eu mal fui mantido inteiro. Eu mal fiquei inteiro. Eu quase não consegui ficar inteiro. I barely held together. Fiquei inteiro por pouco. Barely held together. Ok? By a few old threads. Few é poucos, poucas, uns poucos, umas poucas, a few. E thread é linha. Linha dessa de costura. Fio, linha, isso é thread. Então, olha que legal essa frase, né? Eu mal me mantive inteiro por alguns fios velhos aí, por algumas linhas velhas. Quer dizer, eu quase desmontei, se não fosse por uns fiapos aí que me mantiveram inteiro. Barely held together by a few old threads. E ele continua falando assim, ó, Hey, I'm still here, there ain't much left to see. Hey, I'm still here. Esse I'm still here é eu ainda tô aqui. I'm still here. Expressão bem legal essa. I'm still here. Eu ainda estou aqui, continuo aqui. I'm still here. There ain't much left to see. Não sobrou muita coisa para ver. Antes ele falava, não sobrou muita coisa de mim, there ain't much left of me, e agora ele está falando, there ain't much left to see. Não sobrou muito para ver. Well, I'm still holding on, and there ain't much left of me. I'm still holding on. Eu ainda estou, eu continuo holding on. Hold on é segurar firme, aguentar firme. Hold on. Segurar, continua segurando. Hold on. Então, I'm still holding on. Eu ainda estou aguentando, ainda estou segurando. And there ain't much left of me. E não sobrou muito de mim. Olha que refrão legal, né? Então o sujeito passou aí por tudo que de pior tem. Foi até o fundo do poço, perdeu tudo e ainda está se segurando aí por uns fiapos. Consegue ver essa cena? Consegue pensar numa analogia para ela? Essa é a ideia. Vamos ver os outros versos então, porque esse refrão se repete mais vezes na música, né? Mas agora que a gente resolveu ele, vamos só para os versos que faltam. Aí ele fala assim, ó. I thought that I'd hit bottom, but I ain't there yet. I thought that I'd hit bottom, but I ain't there yet. I thought, que é eu pensei, né? Eu achei. Hit bottom é chegar no fundo, porque hit é tocar, né? Bater.
E bottom é fundo. Então, eu achei que eu tinha chegado no fundo. Esse I'd hit bottom é I had hit bottom. Eu achei que eu tinha chegado no fundo. But I ain't there yet. Ou ain't, de novo. Tá? Aqui ele está falando assim, ó, eu ainda não estou lá. Eu ainda não estou. É como se ele falasse I am not there yet. Eu não estou lá ainda. Eu ainda não cheguei lá. O ain't no lugar do am not. Já vou falar sobre isso também para comparar as frases que ele usa. O ain't. 'Cause you'd be surprised at how low a man can get. 'Cause you'd be surprised at how low a man can get. Porque você would be surprised. Você ficaria surpreso. Ó. Would be. Ficaria surpreso. Estaria surpreso. Would be. Você ficaria surpreso at how low. How low é o quão baixo. É o quão fundo. A man can get. Um homem pode chegar. Esse can get é pode chegar. Você ficaria surpreso com o quão fundo um homem pode chegar. I watched all them dreams slip through my hands. I watched all them dreams slip through my hands. Eu assisti todos os sonhos. I watched all them dreams. Aqui tem outro regionalismo, tá? Esse them dreams, isso aqui não é comum na linguagem normal. All them dreams, esse, ao invés de falar all my dreams, ou all the dreams, eles dizem all them dreams. Eles encaixam o them no lugar de um my, ou no lugar de um the. Normal isso aqui, tá? Mas, novamente, é algo de região, principalmente do sul. I watched all them dreams. Como se fosse watched all my dreams. Slip through. Slip through é um phrasal verb aqui que é escorregar através de alguma coisa. Então, slip through my hands é escorregar através das minhas mãos, escorregar pelas minhas mãos. Watched all them dreams slip through my hands. Eu assisti todos os sonhos escorregando pelas minhas mãos. E aí ele termina o verso falando assim: But now I'm getting out of here while I still can. But now I'm getting out of here while I still can. Esse I'm getting out of here é expressão clássica, tá? Isso aqui é coisa batida, que é o famoso dar o fora daqui. Eu estou dando fora daqui. I'm getting out of here. Esse out of here é out of here, tá? Out of here, out of here. Fora daqui. Estou saindo fora daqui, estou dando fora daqui. I'm getting out of here. While, que é enquanto. While, enquanto. I still can, enquanto eu ainda posso. While I still can. Isso aqui acaba sendo uma expressãozinha também bem útil, tá? While I still can. Olha, enquanto eu ainda posso, eu vou fazer tal coisa. While I still can. Aí ele repete, né, todo o refrão, aquela coisa toda, e faz solo, e assim por diante. E o último verso da música diz o seguinte: Well, my fall from grace was a sight to see. Repete a primeira frase da música. Poxa, minha queda foi bonito de ver, foi algo bonito de ver. Nobody even cared what became of me. Nobody even cared what became of me. Ninguém se importou, nobody even cared, ninguém nem se importou. Esse even é um nem mesmo, nem ao menos. Ninguém nem ao menos se importou. É como se estivesse falando assim, ninguém nem deu bola. Nobody even cared. What became of me? E esse what became of me? Porque became é me tornei, né? Became, me tornei. Então, ninguém nem se importou com o que eu me tornei. Nobody even cared what became of me. Dá para entender, né? Mas ninguém fala desse jeito aqui. Então, o que a gente normalmente fala? What became of me? Que fim eu levei? É bem melhor usar isso. Nobody even cared what became of me. Ninguém nem se importou com que fim eu levei. What became of me? Com o que eu me tornei.
nunca viram esses vídeos na internet que aparecem aí que os caras falam assim, ah, que fim levou? E daí, ah, que fim levou fulano, que fim levou tal marca, que fim levou tal coisa, e assim por diante. Então esse what became of me, que fim eu levei. Bem melhor, né? Aí ele pergunta, do I have to get down on my knees? Do I have to get down on my knees? Aqui ele está perguntando se, poxa, eu tenho que ficar de joelhos? Do I have to get down on my knees? Get down é descer e on my knees é de joelhos. Então é como se fosse, poxa, eu tenho que ficar de joelhos? Do I have to get down on my knees? Expressãozinha completa também, tá? And ask the Lord above, have mercy, please. And ask the Lord above, have mercy, please. E pedir, ask the Lord above. Aqui, Lord é o Senhor. Tá se referindo a Deus mesmo, Senhor Deus. E above é lá em cima, above, acima de nós, né? Acima do mundo, enfim. Ask the Lord above. Perguntar para o Senhor, perguntar para Deus, pedir para Deus. Have mercy, please. Esse have mercy é tenha piedade. A gente viu isso na aula do ZZ Top, né? O Billy Gibbons, ele adora essa frase, have mercy. É meio que uma assinatura dele. Em toda música, todo intervalinho ali que ele pode, ele inclui um have mercy. Né? Tenha piedade, tenha dó, tenha pena. Have mercy, please. Legal, né? E essa é a letra da música. Só que eu quero fechar aqui para a gente poder amarrar bem essa coisa do ain't, porque ele usa bastante, né? Ele usa em várias frases aqui, ó. Então eu coloquei só 4 frases aqui, 2 delas praticamente a mesma. Simplifiquei algumas coisas, tá? Tirei algumas palavras do meio, mas olha só. There ain't much left of me, que é o nome da música. There ain't much left to see. All I asked for ain't what I got. E I ain't there yet. São as vezes que ele usou ain't. Então olha só como é que ele funciona. O ain't, ele sempre substitui o am not ou is not. Ele sempre substitui um verbo to be na negativa. Então olha só como é que a gente poderia transformar essas frases e colocá-las da maneira certa, tá? da maneira correta. Ao invés de there ain't much left, seria mais interessante falar there is not much left. Ou there isn't much left. Não sobrou muito. Não restou muito. There isn't much left. Mas, em linguagem informal, there ain't much left. E aí vale a mesma coisa para a próxima, né? There ain't much left to see. Mesma coisa. Aí, all I asked for ain't what I got, eu poderia também colocar all I asked for is not what I got. Ou isn't what I got. Tudo que eu pedi não é o que eu consegui. Is not what I got. Ain't what I got. E na última ele diz ali, I ain't there yet. Aqui eu poderia trocar e colocar um am not. I am not there yet. Eu não estou lá ainda. I ain't there yet. Eu não cheguei lá ainda. Ainda não cheguei lá. I ain't there yet. Beleza? Legal isso, né? Então, ó, o ain't aqui já fica bem mais claro em que situações que dá para usar ele e como corrigir, caso você veja um ain't por aí. Então, sempre ele é o verbo to be na negativa. E sempre errado, tá, pessoal? Isso aqui é muito errado. Não vão escrever por aí ain't. Porque senão as pessoas vão julgar você. Quanta coisa nessa letra, né? Eu gosto bastante de Blackberry Smoke justamente por isso. Porque eu acho que as letras são escritas realmente do jeito que as pessoas falam. E elas contam histórias reais também. Então são letras simples, com linguagem cotidiana, com histórias cotidianas, dessa que todo mundo se identifica. E aqui que está aquela coisa, né? Poxa, na linguagem simples existem tantas expressões. E por que quando a gente aprende inglês, essas expressões ficam por último?
É como se fosse assim, não, você precisa passar por 1 ano de inglês básico, mas nesse 1 ano de inglês básico você não vê as expressões básicas. Porque você tem que ir lá, você tem que estar mais preocupado em resolver verbo to be, do e does, a e an, essas coisas todas que você que já fez inglês aí sabe. Poxa, por que não desde o começo trazer essas expressões mais simples? Porque elas aparecem o tempo inteiro. Então essa é uma das revoltas que eu tenho aí com esse tipo de coisa. Então, poxa, olha essa música. My fall from grace was a sight to see. Meu tombo foi bonito de ver. Cada um se identifica como quiser com essa letra, né? Eu espero que você tenha pensado em algumas situações, pensado em algumas cenas aí, em alguma experiência que você passou que se encaixe com o que ele contou nessa música. Cada um se identifica como quiser. Mas aí vem a revelação, tá? Da onde que o Charlie Starr, que é o vocalista da banda, da onde veio a inspiração para ele escrever essa música, escrever essa letra. Ele já falou isso em entrevistas, ele já falou isso até antes de tocar essa música em show, você consegue achar por aí vídeos dele falando isso. E ele conta que escreveu pensando em um divórcio. Na época ele tinha acabado de se divorciar e aí a música simplesmente veio. E veio com essa frase: My fall from grace was a sight to see. O cara tinha acabado de casar, tava tudo uma maravilha, tudo perfeito. E aí, pum, divórcio. My fall from grace was a sight to see. E aí vem aquela coisa toda, né? Só ladeira abaixo. E daí danced with the devil till I'm in debt, né? Ficou endividado, took all I got, tomou tudo que eu tinha, e assim por diante, né? Só ladeira abaixo. Mas, claro, você pode encaixar isso em qualquer situação sua. Esse foi o contexto que o Charlie Starr usou para escrever. Mas, depois que uma música é escrita, ela já não pertence mais a quem escreveu, né? As pessoas podem interpretar de outros jeitos, né? De outras maneiras. Então é isso, pessoal. Essa é a música da semana. Obrigado pela paciência de vocês, pelo tempo de vocês. Sugestões são sempre bem-vindas. Beleza? Obrigado, valeu e até mais.